Muito bem! Deixa eu explicar uma coisa para o pessoal do Instagram. Eu estou no YouTube e no YouTube eu tenho como compartilhar minha tela e fazer algumas coisas que eu não consigo fazer aqui no Instagram. Então, eu tô fazendo a live simultânea lá. Mas para você, se você quiser ir lá na live do YouTube, é só ir no link da bio no Instagram, tá bom? Eita. Só um pouquinho. Então, um probleminha técnico aqui. Vamos lá. Vamos ver se foi agora. Vamos ver. Muito bem. Então vamos lá. Que superpoder é esse? Então assim, ó, se você me acompanha já há algum tempo, e se você não me acompanha, seja muito bem-vinda, que prazer você estar aqui. Eu sou a Leila e trabalho incansavelmente para que você seja uma pessoa mais positiva e confiante. Por que que eu faço isso? Porque quando você confia em você mesma e olha para a vida com uma forma positiva, você tem uma vida afinada e você consegue, 20% só das pessoas conseguem atingir o verdadeiro potencial que elas têm. E as outras ficam perdidas nas armadilhas do cérebro, que eu vou explicar hoje. E aí você não consegue exatamente... Sabe o que eu queria ligar, gente, que não tá ligando aqui? O ring light. Sabe aqueles negócios que, ó, tá vendo? Que deixa o olhinho assim, ó. A luz, mas tudo bem, se não der a gente vai sem ele. Tem uma outra luzinha amarela aqui que ajuda, né? Acho que hoje vai sem mesmo. Então vamos, bora lá. Que aqui é tudo ao vivo assim mesmo. Então, o que eu quero? Preciso que você saiba que o nosso cérebro, ele funciona assim. Ele tem uma questão de sobrevivência. Então, nós, como seres humanos, como animais que somos, a gente tem só duas... A gente vive para duas coisas, para sobreviver e para procriar, né? Tudo bem que a procriação também baixa hoje em dia. Eu já contribuí, me contribuí com 3 procriações. O negócio também baixa hoje e tal, mas eu já fiz a minha contribuição. Me fala aí você no chat qual que foi a sua contribuição. Mas então, assim, nós como animais, assim, né, no sentido sobrevivente da palavra, no sentido irracional, né, nós buscamos isso também, o cérebro busca isso também. Só que a gente tem uma parte que os animais não têm, que é de fazer planos. A gente tem uma parte sábia que coube a nós, seres humanos, ter, não aos animais. E aí, eles têm a parte emocional, assim como a gente tem, haja vista como é companheiro, os pets, né? A proliferação dos pets e assim, o apego que os pets têm com a gente. Eu não tenho pet hoje, já tive pet quando criança, mas nem era pet no sentido que é hoje. Mas eu tenho amigas que têm e falam, né? Como a troca de sentimentos e aquela devoção, e aquela alegria, aquele carinho e tal, como aquilo é importante. Inclusive a gente vai falar sobre isso hoje também, tá bom? E porque isso é um superpoder também, né? Então, assim, o ser humano, a gente não aprende na escola como a gente lida com o cérebro. Na verdade, são estudos bem recentes, né? Muitos da década de 90, na década de 2000, 2010, que passou-se a pesquisar sobre a inteligência positiva, sobre a inteligência emocional, e que isso inclusive, e por isso que isso é uma missão minha. Explicar isso de uma forma simples, que você entenda e que você aplique na sua vida, principalmente. Isso para mim é uma missão de vida mesmo, né? Contribuir com você, seja nas aulas gratuitas aqui, seja nos meus processos de coaching, de mentoria, nos cursos. Então, eu trabalho para que você aprenda a ter uma vida mais positiva, mais confiante, e que você dê um rumo novo para a sua vida. Porque é o seguinte, se a gente pensar, a nossa vida é curta, ela passa rápido, né? Eu vejo muitas amigas minhas chegando na casa 200, né? Dos 40 e tal.
e já dá, nossa, e elas ficam numa situação... Porque assim, o corpo vai percebendo, né, os desgastes que a gente tem, eu vejo isso por mim, né, o corpo que eu tenho hoje, eu estou com 43 anos no dia que eu tô gravando essa live, né, e o corpo que eu tinha com 35, por exemplo, é outra resposta. Mas a questão é que a gente pode sempre melhorar. E isso por quê? Porque existe uma coisa dentro da nossa mente que é a neuroplasticidade, né? A neuroplasticidade faz com que a gente consiga pensar de forma diferente do que a gente pensou até hoje. Então, se tem alguma coisa na sua vida que você tá enfrentando, tá te limitando, tá com medo, sabe? Se você tem alguma situação... Eita... Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Pessoal, eu tô fazendo uma live e tá caindo a conexão. Então, assim, ó, pessoal aqui do Instagram, né? Já só ouviram eu dar um gritão lá, porque caiu a minha conexão. Deixa eu ver se eu consigo continuar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Muito bem, parece que voltou. Vamos lá. Voltou ali. Então, assim, vamos... Então, né, como eu tava falando, a gente tem esses superpoderes dentro da gente, que a gente pode levar a nossa vida. E se a gente não acredita ou tem um processo de então, assim, se você não confia em você, acha que não é capaz, tal, tudo, você pode reprogramar, né, a sua mente, porque isso é possível através de uma coisa que chama neuroplasticidade. É como se tivesse muito trânsito pra gente ir pro centro da cidade. Eu moro num lugar, gente, que é assim, a gente ama morar aqui por diversos fatores, mas principalmente porque a gente tá, assim, por exemplo, se eu for pro centro da cidade, eu estou a 10 minutos, 5 quilômetros do centro da cidade mesmo, do Marco Zero, da Praça da Sé de São Paulo, que é o Marco Zero de São Paulo. E aí... Oi, Adriana! Me responde aí se tá tudo bem aí no YouTube, gente. Quando eu olho ali é porque eu tô vendo o chat do YouTube, tá bom? Então, o que acontece? Quando eu posso ir pela Marginal do Tietê, eu vou até o fim da minha rua, pego a Marginal do Tietê, posso ir pela Avenida Celso Garcia, posso pegar a Radial Leste, posso ir pelo centro da Moca. Então, assim, se eu tiver algum dos caminhos obstruídos, eu posso pegar outro caminho e chegar no meu destino. A neuroplasticidade na nossa mente é a mesma coisa. É diferente de, por exemplo, você morar num lugar que só tem uma estrada que leva pra lá, né? Sabe aquelas casinhas no interior, que é lindo, aquele... Não, aliás, na segunda-feira a gente saiu de casa pra gente... Porque assim, coloquei no meu planejamento... Aliás, se você não tem isso aqui ainda, baixa, porque é o kit da vida afinada. Então, assim, eu fiz o meu planejamento anual, o que eu desejava fazer todos os dias do ano e tal, e eu coloquei sair uma vez por mês, sair de São Paulo, assim, fazer um passeio, fazer alguma coisa diferente. Na segunda-feira, né, meu esposo foi feriado para a empresa do meu esposo e nós resolvemos ir andar de bicicleta no Parque Ecológico do Tietê. Aliás, é uma coisa que eu recomendo muito, muito organizado lá, até falei isso no Stories. E aí a gente falou assim, vamos almoçar, minha esposa, vamos almoçar num lugar diferente? Eu queria almoçar na roça, né? Aí a gente, nossa, na roça. Aí ele procurou e fomos pra Guararema. Gente, nós fomos num restaurante que é no fim da estrada. É assim, vai indo, acabou a estrada, é o rio, é o restaurante, né? Chama, acho que Recanto da Trainha, uma coisa assim. E Recanto da Traíra. Isso, vale muito a pena também, tá bom? E aí, o que aconteceu, gente?
Então, assim, lá, pra chegar naquele restaurante, só tem aquela estrada. Então, não tem como ter neuroplasticidade para ir naquele restaurante, né? É no fim da estrada. Mas, aqui em São Paulo, por exemplo, principalmente onde eu moro, eu tenho 5 opções para chegar na cidade. Então, eu posso ir, na verdade, a gente coloca o Waze para ver qual que é o mais rápido, né? Mas você pode, né, ter um Waze mental aí. Você pode fazer isso. E esse superpoder dessa aula que eu vou dar para vocês hoje é o seguinte: é justamente você condicionar o seu cérebro, treinar o seu cérebro para passar a colocar. É como se você pegasse e colocasse um óculos. Eu tenho um óculos, gente. Eu uso muito pouco porque é só para descanso, mas assim, ó, é como se você colocasse o óculos da lente positiva, entendeu? Por quê? Porque é normal do ser humano. Lembra que eu falei no começo da aula que o ser humano precisa de... Ele garante a sobrevivência, né? A gente tem instintos de lutar ou fugir, né? Então a gente tem instintos de sobreviver e de procriar. São os instintos básicos do ser humano. E aí a gente tem os instintos de lutar ou fugir. Então, quando a gente está numa situação que a gente precisa sair da nossa zona de conforto, então quando você ouve quando você vê uma cara feia, quando você ouve uma invertida, quando você ouve uma pessoa sendo grossa, ou quando você vê alguma coisa que fere os seus valores, que te deixa a pé da vida, o primeiro instinto que você tem é lutar ou fugir. Né? Ou chorar, ou fugir, ou, sabe, se esconder e chorar e sofrer aquilo e curtir aquele sofrimento. Ou lutar, ir lá, esbravejar e brigar, independente das consequências que aquilo dê. Isso é normal do ser humano, né? Então, assim, se você vive isso, não se critique, porque é normal do ser humano ser assim. O que não é normal é o ser positivo não é normal, né? Você olhar para a situação com outros olhos não é normal, mas até o final dessa aula você vai aprender a isso ser o seu normal, o seu novo normal, né? As pessoas estão falando muito de novo normal. Então, assim, o seu novo normal é ser positiva e confiante, confiar mais em você mesma, sabe, e aprender a dar rumos novos na sua vida. Porque se você continuar fazendo tudo que você faz da mesma forma, você vai ter os mesmos resultados, né? Isso não sou eu que falo, foi Einstein, né? Foi Einstein que falou isso. Mas é assim que funciona, né? Para você querer alguma coisa diferente, você pode usar mão da neuroplasticidade. Inclusive tem uma aula sobre isso no canal, aqui no canal do YouTube e no IGTV do Instagram, que o pessoal ali... Pessoal aí que tá aí no Instagram, eu não tô olhando aí pra carinha de vocês, que eu tô olhando aqui pra carinha do pessoal que tá no YouTube. Mas se você quiser vir aqui, é só ir no link da bio aí do Instagram, que você vem direto já aqui pro YouTube, tá bom? Porque aqui no YouTube eu consigo compartilhar a tela e etc. Mas fica aqui que o conteúdo é o mesmo também, tá? Então vamos lá. Por que a gente tem? Então a gente tem essa reação negativa, é natural do ser humano, mas a gente tem, né? O nosso corpo é uma máquina maravilhosa, é a coisa mais linda. Quanto mais eu estudo, mais lindo eu acho, mais lindo, mais eu me encanto com a sabedoria divina de quando desenhou isso aqui, porque é muito maravilhoso. Então, assim, nós somos um equilíbrio, né? Então, na verdade, assim, o universo inteiro é um equilíbrio. E quando tem alguma coisa que desequilibra, desde lá da cadeia alimentar, né? Que nem o leão tá no topo da cadeia alimentar. Quando a gente assistia os filmes com as crianças, o Rei Leão, Vida de Inseto, tal, né? Quem tem filho vai saber o que eu tô falando. Eu não sei dos novos muito, porque agora eles só curtem Star Wars e Godzilla e essas coisas, mas mesmo no Godzilla, né? A gente assistiu semana passada o Godzilla, os antigos, e aí tem uma questão ali de cadeia alimentar e de alfas e etc. Então isso é natural do bioma, né? E dentro da gente, a gente também tem
essa farmacinha, essa química. Então a gente tem uma coisa que chama neurotransmissores, que são que faz você conseguir controlar ou não seu cérebro, que vai modular, né, o funcionamento do cérebro. Então eu sempre gosto de mostrar a analogia da mão, né? Então nas minhas aulas eu sempre explico isso, vou explicar aqui para você hoje. O nosso cérebro, ele tem 3 grandes áreas. Uma que cuida da nossa sobrevivência, que é como se fosse o sistema operacional, assim, a placa-mãe da gente, né? Que cuida de todo o funcionamento da sua respiração, da sua oxigenação, sabe? Do seu corpo tá funcionando, é essa área que cuida, esse sistema central aí, né? Essa CPU, essa placa-mãe. E aí tem uma área que cuida dos sentimentos, do que você sente, das suas emoções, e tem uma área mais racional, que é a parte que os humanos têm, que os animais não têm, e que cuida dos planejamentos e etc. Muito bem. Quando a gente é criança, essa parte de desenvolvimento, da gente cuidar, nossa, ela é livre, leve e solta, a gente faz as coisas, né? Se a gente não tem uma mãe muito chata, a gente faz as coisas e se desenvolve, e aí as mães acham incrível aquele nosso desenvolvimento, e a gente vai aprender a andar, a gente levanta, primeiro a gente se arrasta, depois a gente vai levantando e tateando assim, e a gente cai, e aí a gente chora, e a gente vai lá de novo porque a gente quer, e aí a gente cresce e a gente esquece de tudo isso, né? Mas essa sabedoria, ela tá aí, tá dormindo, e hoje a gente vai acordar ela, tá? Fica ligado que a gente vai acordar essa sabedoria hoje. E aí, então, como que eu vou exemplificar para vocês? Então, imagina que aqui é a nossa coluna, tá? Que o meu braço, o seu braço, faz aí assim, ó, faz aí agora. Que o seu braço é a sua coluna vertebral, né? A sua coluna como um todo, tal. E aí, e aqui a mão é a nossa mente, o cérebro, tá bom? Quando chega aqui, ó, no punho, que liga a coluna com a sua... O que liga a sua coluna com o seu cérebro, essa parte aqui que seria o nosso punho, assim, é a área que chama sistema reptiliano, o sistema que cuida, é o sistema que cuida da nossa sobrevivência, tá bom? Aí a gente fecha a mão assim, ó, fecha a mão, como se você fosse fazer o número 4, só que fecha. Essa parte aqui é o sistema límbico, que cuida das emoções, né? Então, cada emoção que você sente, seja positiva ou negativa, então... se você já assistiu o filme Divertidamente, você sabe que lá tem raiva, tem alegria, tem tristeza, tem nojo, tem raiva, medo, a raiva, medo, nojo, a alegria e a tristeza. São 5. E aí, tudo isso, cada alegria que você tem é como se fosse uma cicatriz aqui nesse sistema límbico. Cada raiva que você passa é uma cicatriz nesse sistema límbico. Cada momento de nojo que você passa é uma cicatriz nesse sistema límbico. Se você comeu muito, por exemplo, sei lá, ovo de pata cru quando você era criança, e aí, nossa, ficou vários nojinhos, assim, ó. E você não pode ver ovo hoje, brincadeira. Mas, que mais? Cada raiva, cada tristeza que você passa, medo, tal, vai ficando aqui, tá bom? Vai ficando registrado aqui. E aí, fecha a mão assim, ó. Aí, essa parte que você fechou a mão é a parte racional, que chama córtex, né? Que chama neocórtex. E só humanos têm neocórtex. Só humanos que conseguem processar a linguagem, né? Só humanos que conseguem fazer planos, tal. Só que deixa eu falar uma coisa pra vocês. Qual que tá mais perto? Os sentimentos, ele está mais perto da parte que cuida da nossa sobrevivência, tá? E o nosso neocórtex, que cuida dos nossos planejamentos, ele é meio que refém do nosso sistema de emoções, que é o sistema límbico. Então, se você não controlar, se você não tiver um equilíbrio emocional,
o que acontece? Você faz planos e o sistema límbico manda pro espaço, então você tem que aprender a controlar esse dedão aqui. E aí, a estratégia, esse superpoder dessa aula de hoje é justamente sobre isso, para você aprender uma estratégia simples e eficaz do dia a dia que você vai fazer com que você controle mais esse sistema límbico, tenha mais esse controle emocional aí. Você topa? É interessante para você ter um controle emocional maior, ter uma inteligência positiva, você ter a inteligência de conseguir olhar com o óculos do positivo e não com o óculos do negativo? Por quê? Vamos dar o exemplo da pandemia, né? Se você chegou no começo lá da pandemia e você começou... Gente, hoje tá... Aqui, ó. Acabando a bateria do celular agora. Calma aí, pessoal do Instagram, senão vocês vão cair. Se você chegou no começo da pandemia e só ficava vendo se você ficava vendo só as notícias negativas que tinha, notícias, né, de nova cepa, e até hoje, né, nova cepa de vírus e não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que acontece com aquele equilíbrio, ó, quando você fica pensando, se alimentando dessas informações? Isso daí não é contra a nossa sobrevivência? Então, vai juntar, você manda essas informações aqui pro neocórtex. Nossa, tem nova cepa de vírus, o povo tá morrendo, tal, o povo tá saindo sem máscara, tá aglomerando, não sei o que, não sei o que. Ai, fulano morreu, tal. Se você não que a gente tenha que ser, a gente precisa ser muito solidário, principalmente com quem tá perdendo, principalmente com quem tá passando pela, né, o que a gente puder fazer de oração, de conforto para essas pessoas, isso a gente pode fazer. Mas quanto mais você se alimenta, por exemplo, de fake news, e a pandemia inteira, tá? O que acontece? Quais são as químicas do corpo que vocês acham que vai vir aqui para o sistema de emoções? Vai vir a química do medo, vai vir a química da tristeza, vai vir a química da raiva, né? Da raiva dos governantes e disso e daquilo. Então vai vir essas químicas que vai estar, que no caso, cientificamente falando, é o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, tá? Então vai vir adrenalina, ansiedade e tal, e isso tudo vai fazendo com que o seu sistema que cuida da sua sobrevivência descarregue essas informações, ó, luta ou foge, foge ou luta, foge ou luta, foge ou luta. E isso faz com que você entre num ciclo negativo cada vez maior. Então, você precisa aprender quais são as estratégias. Na verdade, eu vou explicar uma hoje, que é a principal, tá? Que eu uso ela desde 2017, né? Desde que eu aprendi sobre isso, eu incorporei ela na minha vida. E vou contar alguns casos aqui também de alunas minhas que incorporaram na vida e mudaram as suas vidas. Então, ao invés da gente olhar isso, da gente olhar a pandemia dessa forma, existe uma outra forma da gente olhar. Se a gente olhar para a pandemia e falar assim, quais são os 3 presentes que a pandemia trouxe pra gente? Então, eu vou até compartilhar aqui com vocês, ó. Quais são os 3 presentes que essa pandemia pode trazer pra gente? Primeiro, o compartilhamento de informação nunca foi tão veloz, de informação boa. Em um ano, né, coisas que demoravam 5 anos para sair uma vacina, tal, em um ano saiu 3 tipos de vacina. Por quê? Porque as pessoas se juntaram, se conversaram, tal. Outra coisa, as pessoas, os empregadores, né, as empresas viram que sim, é possível as pessoas trabalharem em casa. E isso significa o quê? Para as pessoas, que elas podem estar mais perto dos filhos, que elas podem acompanhar o filho crescer.
não precisam mais ficar, às vezes, 4 horas do seu dia presa no deslocamento até a empresa, né? Seja na condução, seja no trânsito. Então, ela tem 4 horas do dia dela para ela investir nela, investir no treinamento, investir no cuidado, no autocuidado. E aí, então assim, a gente aprendeu ver coisas no dia a dia que você não via com frequência, como o pôr do sol, por exemplo, como dormir um pouco mais, porque você está trabalhando em casa, então você não tem que levantar às vezes 5 horas da manhã, você pode levantar às 7. Aconteceu comigo, gente, várias vezes. Eu tô aqui trabalhando, né? Esse aqui é o meu local de trabalho. A gente tem uma divisão aqui em casa, essa parede aqui, ó, é uma parede de drywall. Então, ali é a sala, e aqui a gente diminuiu a sala para fazer um escritório. E aí, várias vezes eu tô aqui e minha filha, mãe, vem ver o que o professor tá me dando. Mãe. Ah, né, aí o outro, mãe, você tinha que ver o que o professor falou agora, tal. Você acha que se eles estivessem estudando... Aí você fala assim, nossa, Leila, mas eles têm tanta coisa negativa no homeschooling? Tem, eu sei que tem. Porém, por que não aproveitar as boas? Essa é a questão. Quando você está no ciclo negativo, você não consegue aproveitar as coisas boas do dia a dia que o dia tá te dando. Então, e isso, o que acontece? Quando eu falei assim, gente, quando é que eu imaginava que eu ia... Então, assim, eu tenho um filho que tá no... terceiro ano, foi pro 4º ano do ensino médio. A escola que ele faz... Então, assim, o ano que vem ele vai pra faculdade. Se tudo der certo, tal, o ano que vem ele vai pra faculdade. E pode ser que ele estude em outra cidade. Então, sabe, o fato de... eu ganhei um ano a mais com os meus filhos. Eu ganhei um ano do crescimento deles. Teve um que eu vi crescer, assim, acho que 1 centímetro por dia. Brincadeira, mas ele cresceu 8 centímetros na pandemia. Literalmente. Eu não precisei comprar roupa, né? Se ele tivesse na escola, eu ia ter que comprar roupa, comprar uniforme, ele ia sair da escola, ele trocou de escola, tal. Então, assim, ele teve aulas de música online. Então, sim, teve aula de coral online. Coral online. Então, a gente teve avanços, teve áreas que a gente teve 10 anos de avanço em um ano. E agora tem muitas pessoas, até no trabalho do meu esposo, ele tem colegas que foram compraram um sítio, ou alugaram um sítio, alugaram suas casas e alugaram um sítio e estão vivendo com muito mais qualidade de vida. Isso não seria possível se não tivesse acontecido a pandemia, gente. Não seria possível. As pessoas perceberam, os empregadores perceberam que as pessoas sim são produtivas em casa. Às vezes até mais, e cabe a nós, cabe a você, se você tá... Nossa, eu tô trabalhando muito mais, então cabe a você pôr limites. Cabe a você colocar esses limites, desenvolver o foco, encontrar a sua rotina, né? Na quarta-feira ainda a gente fez uma live com a Paulinha Pose sobre rotina amiga, que foi incrível, tá no Instagram. Vou ver se eu subo aqui no YouTube também. Mas foi incrível a gente conversando, porque assim, você precisa achar a sua rotina e tal. Mas é essa a questão. Quando você encontra, né, quando você consegue olhar pro que aquele dia, porque assim, ó, vamos combinar o seguinte, a gente só tem o hoje. O amanhã é uma esperança, é um investimento. Leila, então não adianta a gente programar nada, planejar nada, porque a gente não sabe se a gente vai ter o amanhã. Então, a gente tem uma esperança que vamos ter, e quanto mais programado a gente tiver o amanhã, mais o nosso cérebro vai buscar aquela meta que a gente colocou. Então, sim, você precisa programar a sua vida, você precisa planejar a sua vida, você precisa saber, você precisa mostrar para o seu cérebro aonde você quer chegar. Porque daí o cérebro não sabe distinguir o que é real do que você está imaginando. Haja vista porque que você se assusta nos filmes de terror, no filme de suspense. Você se assusta, não é? E aquilo é um filme, não é verdade? Então, gente, a gente assistiu... semana passada com os meninos, Godzilla. Não, King Kong. E aí tinha uns pássaros, né? Tem uns pássaros tipo uns... como chama aquilo?
É tipo uns... Ai, Jesus, como chama? Uns dinossauros que voam. Eu esqueci o nome lá do dinossauro que voa. Mas que é letal, e né? É um dinossaurinho lá que voa. E aí, eu não sei o nome, tá? Quando eles eram menores, eu sabia o nome. E aí... Gente, a gente foi, aí a gente assistiu acho que na sexta. Eu sei que no domingo a gente tava andando assim pela marginal do Tietê, pegar uma marginal pra ir pra igreja, e aí vinha aqueles animais, ou mesmo aqui em casa, a gente via os pássaros voando alto, urubu, alguma coisa assim. O que aconteceu? A mente ela associa. É incrível você perceber essas coisas. Eu lembro que quando eu era nova, amo ler até hoje, mas eu amava ler e eu lia toda aquela coleção Vagalume. Quem mais aí leu a coleção Vagalume? E um dos livros era O Escaravelho do Diabo. E aí contava a história de um cara que tinha uma coleção de escaravelhos e tal, e aí um sumiu. Na verdade é um suspense. Mas, gente, eu olhava pro corredor da minha casa, parecia que tava vindo. Eu olhava assim, deixa eu ver se não veio, não tá vindo nenhum escaravelho. Por quê? Porque o cérebro, ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Então, se ele não sabe, você pode usar esse artifício para explicar pro cérebro. Cérebro, eu quero ir pra Disney, eu quero ir pra Disney, eu quero ir pra Disney. Entendeu? Cérebro, olha, a gente vai estar lá na Disney, tal, não sei o quê. E aí você pega e alimenta o seu cérebro. Ele fala assim, minha filha, vamos trabalhar pra ir pra Disney. Ou se você fala assim, cérebro, eu quero ficar magra, cérebro, eu preciso ficar magra, tal. E aí você pega uma foto de quando você era magra ou de como você quer ficar, põe assim e fica se alimentando daquilo. O que acontece? O cérebro vai procurar. Quando você for comer, você fala assim, opa, não, se eu comer isso, eu não chego lá. Quando você fala assim, acho que eu não vou fazer exercício hoje não, você fala, opa, não, eu vou fazer exercício sim, porque senão eu não chego lá, entendeu? Então assim, você precisa saber dessas estratégias para enganar o cérebro, porque senão, pensa numa coisa aqui, lembra que eu falei aqui, ó, lembra do esqueminha do cérebro aqui, né? Então esse aqui é o dedão das emoções, certo? E lembra que no dedão das emoções tem 5 emoções básicas, só uma é positiva, só tem a alegria. Se você já assistiu o filme Divertidamente, ela fica lá apagando incêndio toda hora, vem aqui, não fica assim, tal. Ela apaga incêndio o dia inteiro. Então você precisa dar uma forcinha pra alegria aí na sua vida, entendeu? Por isso que você precisa ser mais positivo e confiante, porque a alegria tá sozinha aí no seu dedão do cérebro, você precisa dar. Então, como é que você vai dar? Com esse superpoder que você já tem aí dentro de você, que chama gratidão. Aí você vai falar assim, ai, Leila, mas hoje tá banalizada a gratidão. Eu vou explicar cientificamente o que é essa tal de gratidão. Na verdade, a gratidão não é falar gratidão para as pessoas, não. É você praticar a gratidão. É você tornar a gratidão um hábito da sua vida. E você não precisa nem falar a palavra gratidão, você só precisa sentir, porque lembra onde que é? Lembra do dedão que pode explodir com os seus planos? Então, você precisa alimentar ele de gratidão. E o que é gratidão? É você reconhecer as coisas boas que acontecem na sua vida. Todos os dias. Todo santo dia e dia que não é santo também. Todo santo dia. Por quê? Porque isso vai fazer... Lembra da química? Que quando eu falei... na pandemia, você veio um monte de informações que prejudicam a nossa sobrevivência, certo? Então, assim, gente, a gente sai de casa, se a gente toca em alguma coisa assim, a gente já fica louca pra passar o álcool gel. Não sei vocês, mas eu sou a louca do álcool gel. Eu sou uma pessoa super centrada, mas o que eu preciso prestar atenção, sou super centrada no positivo. Mas a minha parte eu tenho que fazer, não é? Eu não tenho que... Toquei em alguma coisa, toquei no... Sei lá, no elevador. No elevador eu não toco, a gente toca com o cotovelo. Mas conversou com alguém e tal, tocou em algum lugar... Eu já pego o álcool gel, já passo, chego em casa, lavo a mão e tal. A gente faz a nossa parte. Porque é prudente, certo? É prudente, a gente precisa ser prudente. Mas a questão é, se você... A química do seu corpo, ela precisa estar equilibrada.
Por quê? Porque senão você vai ter muita emoção negativa e zero, e vai abaixando. Então, assim, começou assim. Você tá emoção positiva e emoção negativa. Aí você pega e não tem muita emoção positiva, não tem emoção positiva nenhuma, e a negativa vai subindo, vai subindo, vai subindo. O que que você acha? E aí você entra no ciclo da realidade da sua vida. E aí você não tem, ó, o ciclo da realidade tá aqui rodando, e você não tem informações positivas aqui. Então você precisa pôr o ciclo da positividade para rodar. Vai ter informação negativa? Vai. Só que você vai estar muito mais preparada para lidar com ela. Em todas as áreas da sua vida. Entendeu? Então, por exemplo, quando a gente olha para a pandemia, como, ai, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, tem, ai, tá sujando mais a casa, ai, tá todo mundo junto, tal, você tá olhando só pro lado negativo. E aí, qual é, já ouviu aquela frase que dentro de cada um de nós tem dois lobos, um do bem e um do mal. E qual você tá alimentando? Então, vai vencer. Tem uma luta de dois lobos, né? Porque os lobos têm essa. Se tem dois alfas, um mata o outro pra controlar a alcateia. Então, assim, se você tá com o lobo mal aí vencendo a batalha com o lobo bom, ele vai dominar o pedaço, entendeu? Então, que lobo que tá dominando a sua vida? Conta aí pra mim. Então, muito bem. Como é que a gente vai fazer, então? Ah, outra coisa, né? Tem duas reflexões que eu quero deixar aqui para você, desde já. Primeiro, se você agradecer todos os dias, né, por 3 coisas, e não é 20, não é 50, se for melhor. Só que eu gosto de ser muito realista, porque eu sou uma pessoa muito, assim, da vida muito ocupada, e eu mantenho algumas coisas e tudo da forma mais realista possível. Então, por exemplo, eu tenho falado, né, quem me acompanha há algum tempo sabe que eu tô fazendo exercício físico 6:30 da manhã. E em 2012, eu tava com quase 100 quilos e eu não conseguia colocar exercício físico na rotina porque eu tinha um menino de 7 para 8, um menino de 7 para 8, um menino de 5 para 6 e uma menininha de 2 para 3 anos. 3 crianças pequenas que precisava levar em escola, tal, que dependia muito de mim. E aí eu não conseguia como fazer exercício, deixar eles, são 3, né? Quando você tem um, você pede pra alguém cuidar, tal, tudo bem, mas você deixar 3 pra cuidar, entendeu? E eu tinha essa questão de que filho é meu, então eu que tive 3 filhos, eu que vou criar. Abdiquei da área corporativa pra cuidar deles, então é essa vida. Então eu não encontrava, mas eu precisei, né? Precisei, porque daquela forma não dava pra ficar. E aí eu conversei com meu esposo e falei, então, ó, a academia abre 6 horas da manhã. Eu deixo tudo pronto, você leva as crianças pra escola e eu vou pra academia e aí de lá eu vou trabalhar, que eu trabalhava na parte da manhã. E aí a gente combinou, em 10 meses eu emagreci 33 quilos, isso era possível com 35 anos, tá? Hoje a conversa tá outra. Mas é possível isso, né? Se você tem 35 anos, isso é possível, tá bom? E não foi só atividade física, né? Foi controlar a alimentação, tal, variar a alimentação, variar o exercício, etc. Isso é assunto para uma outra live. Mas a questão é que eu encontrei, né, essa alternativa e aí eu consegui. E aí desde então teve uma época que eu tinha uma constância na atividade física, mas a gente, principalmente depois da pandemia, eu não conseguia uma constância assim, no sentido da queima de gordura que eu preciso atualmente. E aí, dia 25 de dezembro, eu topei um desafio de fazer exercício todos os dias até o dia 4 de janeiro, no Instagram, com o Dredd. Eu conheço o Dredd já há algum tempo, de um treinamento que eu fiz junto, e ele era staff, e depois eu fui staff desse treinamento também. E aí eu sei da qualidade técnica dele e tal, e confio muito no trabalho dele, da Paulinha, a esposa dele. Então, falei assim, nossa, que bacana. Aí ele falou, olha, é o seguinte, eu vou começar a dar aula às 6:30 da manhã e 6:30 da tarde. Falei, 6:30 da manhã, ótimo. Só que eu tenho que levantar cedo, e tudo bem, eu levanto cedo, gente. Ontem eu fui dormir tarde, mas 6 horas estava de pé pra não perder a aula.
E aí, então, eu agradeço todos os dias, né? É um dos meus motivos de gratidão. Por quê? Quando você tá fazendo atividade física, lembra da química? Então, opa, vai cair não. Não cai não, pessoal do Instagram aqui. Lembra da química? Então, a endorfina que gera na atividade física é uma das químicas do bem, que traz um bem-estar, né? Até ele brincou esses dias, ele falou assim... Esse é o nosso momento de descanso, descanso da vida, entendeu? Aquele momento que você tá, aquela horinha que você tá dedicando pra você. Só que assim, só que não, né? Porque a gente sai bem cansada do treino. Mas essa é a questão, a gente não desistir de encontrar alternativa. E aí, então você, isso que eu quero que você reflita. Se você acordasse hoje com tudo que você agradeceu ontem, você acordaria com o quê? Ai, nossa, Leila, eu nem agradeci por isso, por aquilo outro. Então agradece hoje. Porque daí amanhã você vai acordar com o que você agradeceu hoje. Essa é a primeira reflexão. A segunda que eu quero deixar pra você é que muita gente fala assim, eu não tô aguentando mais ficar com todo mundo em casa, tal, tudo. Eu quero que você faça a seguinte reflexão. Pega tudo que te irrita no seu marido, nos seus filhos, nos seus vizinhos, sei lá, pega tudo que te irrita. Anota aí tudo que te irrita. Muito bem, imagina que hoje é o último... Vizinho nem não é tão forte assim, mas principalmente dentro da sua casa. Imagina que você acordou um dia que você não tinha mais essas pessoas que você ama e que te irrita. Sabe o que vai acontecer? Você vai passar a amar o que te irrita. Inclusive, você fala assim pra pessoa, nossa, eu amo quando você passa aspirador e eu tô fazendo live. Por exemplo, é uma coisa que acontece aqui em casa. Às vezes eu tô fazendo live e tal, tô aqui, ou gravando um vídeo, meu esposo liga o aspirador, porque ele ama o aspirador. O aspirador é o brinquedo dele. Ele comprou o aspirador até pra igreja, pra você ter uma noção. Brincadeira, ele tem os motivos dele e eu acho super válido. E a gente, né, cada um respeita as necessidades um do outro. Ele anda descalço, então se tiver cair coisas no chão, ele fica incomodado com o pé, com grãos. Tá certo, ele tá certo, então ele vai lá e passa e tá tudo bem também. E a gente só entrou em consenso que, assim, isso é uma coisa que te irrita, então vai lá atrás disso daí. Tá? Então, ama o que te irrita, tá bom? Essa é uma reflexão que eu quero que você faça. E aí, eu falei pra vocês, então, pra vocês, toda situação, né? Toda situação que você tiver, toda situação que você passar e que você tá vendo que você vai ser, como é que fala? Que o dedão vai te explodir. Só entrar aqui no... O que você faz? Você procura encontrar os 3 presentes. Nesse momento, o pessoal do Instagram, eu tô compartilhando uma tela aqui com o pessoal do YouTube, tá? Vai estar lá. Então, assim, ó. Essa técnica dos 3 presentes. O que você pode, o que de benefício, seja imediato, seja médio e longo prazo. Qual benefício que isso vai trazer para você? 3 presentes que você pode, que aquela situação horrível que você tá passando, que você passou, que 3 situações. Aí eu vou contar a história da Sandra. Sandra é minha aluna da mentoria da turma 9. E a Sandra, né, ela trabalha na prefeitura, em subprefeitura, e ela trabalhava numa subprefeitura que era super perto da casa dela. Eu acho que ela demorava 15 minutos para chegar até a casa dela, tal. E entrou uma pessoa, né, lá nessa subprefeitura, que não foi muito com a cara dela e transferiu ela para uma outra subprefeitura mais longe da casa dela. Aquilo, durante muito tempo, foi uma mágoa para ela. Ela amaldiçoava a pessoa. Ela tinha, sabe, aquilo jogou ela mais para baixo ainda. Fora algumas outras situações que ela tinha na vida, né, dentro do relacionamento, dentro dos filhos. Ela não tinha muito contato com a família dela, por conta de outras situações, tal. E então, qual o lobo que ela estava alimentando? O lobo negativo, certo?
E aí ela entrou na mentoria. Com isso ela aumentou muito de peso, ela parou de se cuidar, ela queria chegar em casa, fazer a janta dela e se jogar no sofá, e ali ficar porque ela merecia, porque ela estava cansada, tal, tudo. Muito bem. Isso foi apagando, como ela foi transferida para outro lugar, ela caiu numa equipe maravilhosa, numa equipe de pessoas super do bem, mas ela não confiava nela. Ela, assim, ela tinha perdido a confiança nela por conta daquela pessoa. E aí ela entrou na mentoria. E aí ela começou a conhecer quais eram os sabotadores dela, começou a entender por que ela funcionava daquele jeito, começou a praticar gratidão. Eu sei que assim, ó, ela termina, né? Tem até um vídeo dela no Instagram, e a gente tá preparando um vídeo dela aqui para colocar no YouTube. Ela falando assim: hoje eu tenho a maior gratidão por aquela pessoa ter me transferido de lugar. Porque se eu não tivesse sido transferida, eu não tinha conhecido a fulana, a ciclana, que me levou a conhecer a mentoria e eu ter essa transformação de vida que eu tenho hoje. Eu estaria presa, eu estaria lá no meu sofá. Ela retomou o contato, né? Ela não recebia ninguém em casa, nem amigos, nem parentes, familiares, nada. Mas ela não pensava na possibilidade, por exemplo, que ela podia ir na casa das pessoas sem problemas. Então ela retomou contato com a amizade, retomou contato com a família. Ela ganhou um carro. Ela ganhou, não que eu esteja, não tô, como eu falo assim, não é assim, quero ganhar um carro, vou entrar na mentoria da Leila. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas a questão é que ela retomou laços que ela tinha passado e que, assim, com a família, com os irmãos dela, com a mãe dela. Fazia 5 anos que ela não via a mãe dela presencialmente. 5 anos, gente, pelo amor de Deus. E aí, quando ela passou a enxergar, ela trocou o óculos do negativo por positivo, passou a confiar mais nela, mudou a postura dela no trabalho, mudou a postura dela em casa, mudou a postura dela no relacionamento com as outras pessoas. E aí, gente, é assim, é natural, as coisas boas começam a acontecer. Começa a acontecer. Então, se você quer que aconteça coisas boas na sua vida, você precisa mudar o posicionamento. Não são as pessoas. A gente não muda ninguém, entendeu? Então, assim, a primeira regra é a gente... Os 3 presentes, aquela situação que aconteceu com você, que 3 coisas positivas imediatamente, a curto, médio e longo prazo, pode trazer para você, beleza? Segundo, você precisa agradecer todos os dias 3 coisas positivas que aconteceu com você. E aí essas 3 coisas positivas 3 momentos do dia que você praticou, que você teve presente, sabe? Que você fala assim, nossa, hoje, por exemplo, nossa, eu tô tão grata que eu tinha uma carne moída já preparada e que eu tava bem atarefada de manhã, tô participando de um treinamento de quarta, quinta e sexta, e eu tinha umas tarefas para fazer, um estudo de mercado para fazer pro treinamento de hoje, e então assim, tava ali eu falei, gente, eu precisava de uma comida rápida hoje e tal, tinha uma carne moída pronta, um macarrão, 5 minutos ficou pronto o almoço. Já tinha as saladas prontas. Nossa, gente, que gratidão eterna, meu Deus do céu. Aquele momento, você fala assim, nossa, sabe, é o momento de você respirar. É mais ou menos 12 segundos. É o momento de você respirar e soltar. Nossa, como eu sou grata por isso ter acontecido hoje, por exemplo. Entendeu? Então, assim, porque assim, você não vai ser feliz quando você emagrecer, quando você trocar de empresa, você vai ser feliz hoje. Você tem que riscar o quando da sua vida. Porque não são as pessoas felizes que são gratas, são as pessoas gratas que são felizes. Só que tem uma coisa muito importante a respeito desse agradecer todos os dias 3 coisas positivas. Você precisa registrar, você precisa escrever. Eu vou explicar por quê. O que acontece? Se você assiste todas as aulas que eu coloco aqui, e as que estão ainda, né, disponíveis, você sabe que o nosso cérebro, lembra que ele tem que cuidar de temperatura, ele tem que tomar muita decisão.
O cérebro, ele é meio preguiçoso, não é que ele é preguiçoso, ele trabalha demais. Então, o que ele puder economizar de energia, ele economiza. Então, se você fala assim, Leila, mas eu oro todo dia. Eu oro, vou lá, agradeço por tudo que aconteceu, tal. Só que o que acontece? Tá passando. É como se sabe a fiação elétrica das hidrelétricas, sabe? Sabe a fiação elétrica da rua, tal? É como se fosse aí na sua mente. Então você imagina o Brasil inteiro cheio de fiação, de fio pra cá, fio pra lá, fio pra lá, e ele tá controlando isso daí. Aí você fala, nossa, agradeço por isso, mas ao mesmo tempo vem, nossa, eu preciso fazer aquilo outro, tal. Aquela informação positiva, ela se perde no meio de tantas outras coisas que o seu cérebro tem que cuidar. Agora, quando você registra, e eu peguei direitinho aqui, ó, eu tenho 5 livrinhos, 5 cadernos da gratidão. E eu vou sugerir que você faça isso. Por quê? É uma coisa barata. É só você ter um caderno, né? E às vezes você tem um monte de caderninho que você ganhou, tal, e tá sem uso aí. É um caderno e uma caneta, só isso. Só isso que você precisa para mudar a sua vida, para ativar esse super poder positivo que você tem aí dentro de você. É um caderno e uma caneta, só isso. E, sei lá, 1 minuto por dia. 1 minuto, 2 minutos, às vezes vai ser até mais, porque vai ser prazeroso. Depois que entra no automático, vai ser prazeroso. Mas, ó, esse aqui, o meu primeiro é de 2017. O segundo, ó, de 17 e 18. O terceiro, de 18 e 19. O quarto, de 19 e 20. E o quinto, 20 e 21. 2020, 2019 e tal. Se você escrever 3 coisas positivas todos os dias, no final do mês você tem mais de 90 coisas positivas que aconteceu na sua vida, que você esteve presente, que você praticou a presença plena, que chama, né? Você esteve consciente, você internalizou que aquilo de positivo aconteceu na sua vida, você reconheceu aquilo, você escreveu. E aí, o que acontece? Parece que a força que aquilo traz para você é muito maior do que você só agradecer na sua oração no final do dia, quando você for deitar, né? Então, assim, é muito mais forte o poder que isso tem. E, fisiologicamente falando, o que acontece? Quando você para e para escrever o que aconteceu, tem gente que gosta de, tipo assim, aconteceu um negócio, já vem e escreve. Aí você adequa conforme a sua realidade, tá? Às vezes a pessoa aconteceu, ela gosta de ir lá e escrever. Às vezes a pessoa deixa para escrever tudo no final do dia. Às vezes a pessoa esquece um dia, mas ela vai lá no outro dia. E olha, até isso acontece às vezes, tá? Tem dia que eu esqueço de escrever. Eu agradeço, eu sinto aquela presença plena, tal, mas esqueço de escrever. Aí eu vou no outro dia e aí eu vou lá e olho nas fotos o que aconteceu para mim não esquecer de nenhum detalhe, tá? Isso aqui é o de 2017, ó. Vou abrir em qualquer lugar para você ver. Ai, que legal. Dia 12 de agosto de 2017, eu fiz uma sessão de coaching. Era um sábado, fiz uma sessão de coaching. Comprei um vestido rosa para ir no casamento. Fui no casamento do Caio e da Sara, que foi em Jacareí. As crianças brincaram bastante e a comida estava deliciosa. No dia 13 foi dia dos pais. Foi almoço na vovó Alice. Teve Santa Ceia na escola. E então, assim, sabe, arranjo para 2 reuniões das crianças, fazer arranjos para a reunião das crianças. Então, no dia 11/8 foi até mais, ó. A gente fez um Trip-Year Coaching, né, que a gente... Trip-Year Coaching é quando um coach faz coaching com o outro observa para dar devolutiva para os dois na atuação de coaching. É Trip-Year Coaching. Então, a gente teve muita troca de informações, boliche do Jobel, vídeos da Laís e Lucas bebê em casa, hambúrguer caseiro, dei carona para a Mariana, da Elisa, documentário The Secret, O Segredo, e sessão Reconquistar sobre valores. Sessão do programa Reconquistar, que foi a primeira turma da mentoria, lá em 2017.
Vocês acham que eu ia lembrar de tudo isso se eu não tivesse escrito? Vocês acham? Você percebe que quando eu tô lendo aqui, eu não tô lendo chorando. Ai, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não. Quando eu tô lendo isso, nesse momento, tá caindo hormônios do bem-estar, tá caindo serotonina, que é quando você se sente pertencido a algum lugar, tá caindo ocitocina na corrente sanguínea, que é quando você se sente amada, o hormônio do amor, né? Tá caindo a dopamina, que é quando você comemora, né? E aí, por os dias que eu fiz atividade física, gera endorfina. Então, toda essa farmacinha do bem, esses superpoderes, eles estão aí dentro de você. Só que você precisa aprender a produzir eles. É como se você produzisse uma vacina contra o negativo dentro de você. Então, ao invés de você ficar querendo, assim olha lá para o Butantan, para a AstraZeneca, para todos esses laboratórios fazendo a vacina do coronavírus, e você cuida da vacina do seu bem-estar. Como? Gente, você só precisa de um caderno e de uma caneta. Hoje eu tenho meu caderno personalizado, ó. Tenho o caderno Afinações e Gratidões, Afina a Vida. Então, assim, hoje eu escrevo aqui. Mas assim, sabe? Meu Deus, tem dias, olha. Tem dias que é 3, tem dia que é 2. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Porque tá a luz, né? Tem dias que é 3, tem dia que é 2. Tem dia que é mais. Então, olha, a minha filhinha, até a minha filhinha escreve, ó, eu te amo, tá vendo? Então, assim, ó, ela que escreveu. A Laís que faz, como chama isso aqui? Lettering. Então, se você fizer isso todos os dias, você vai estar ensinando a sua mente a olhar, a usar esse superpoder e a olhar para o lado positivo da sua vida. E tudo que você precisa. Então, assim, ó, não é ser grata, eu sou grata, gratidão, tal. Não, não é isso. É na prática. É usar o poder da gratidão para a sua vida melhorar, para você ser mais positiva, para você ser mais confiante, para você dar rumos novos na sua vida. Você tá me entendendo? Como é sério isso? É científico isso? Porque assim, ó, e aí tem algumas coisas, né? Você pode cada vez mais plantar e fortalecer os lobos do bem. Aí, alimentar o lobo do bem. Então, como que você faz para alimentar o lobo do bem? Você pode ensinar sua mente onde ela precisa chegar e como ela vai chegar lá, né? Então, você pode fazer isso. Você pode tirar da sua vida o que não te acrescenta, tirar da sua vida o que não tá te ajudando de nada. A pandemia trouxe isso de uma forma, gente, meu Deus, né? Quantas marcas de grife, por exemplo, elas faliram porque as pessoas viram que não precisa disso para viver, né? Precisa mais de um pijama confortável, de uma Havaianas, que a minha quebrou hoje, que eu preciso ir atrás de outra amanhã. Então, assim, tira da sua vida as coisas que não te acrescentam. Evita pessoas que reclamam. Por quê? Porque senão você vai entrar no negativo delas, no automático do negativo delas. Então, evita a pessoa que reclama. Para de afundar a sua mente no sofrimento. Porque sofrer, assim, ó, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Já ouviu essa frase? É uma frase, assim, de para-choque de caminhão, mas ela é muito importante. A dor é inevitável. Por dor, né? Passar pela dor, todos vamos passar. Agora, se afundar no sofrimento, aí é uma escolha. É você que escolhe. Ah, Leila, mas eu tô sem ânimo pra nada. Então, analisa a sua vida nos últimos anos. Analisa se você... Que óculos que você tem colocado mais? O óculos do positivo ou o óculos do negativo? Porque se você tá com o óculos do negativo, você já acabou, sabe? Lembra que eu falei do equilíbrio entre as forças aqui? Você já acabou com as suas forças positivas, as negativas estão lá no alto, né? Então, cortisol, hormônios do estresse, hormônios negativos estão lá no alto. E as suas reservas positivas, vitamina D, você não sai de casa, tal, as suas reservas positivas estão lá no chão. E é claro que assim, tá um passo de você desenvolver uma depressão. Porque a depressão é uma condição bioquímica do corpo. Por quê? Porque não tem, você realmente não tem ânimo, porque não tem
farmacinha, você não tem hormônios de ação, você não tem hormônios que vão te ajudar. Então, assim, é reversível? Claro que é. Mas se você pegar essas simples estratégias que eu tô te ensinando hoje e colocar em prática, você já vai saindo um pouquinho por dia, um pouquinho por dia. Você precisa, sabe? É que nem eu tenho um post lá que eu explico do cabelo, né? Você, pra se formar um hábito novo, você precisa insistir na neuroplasticidade. Você consegue. Eu acredito que você consegue. Eu acredito em você. Então você consegue, mas você precisa estar ali e precisa perseverar, tá bom? Então pare de se afundar para de afundar sua mente no sofrimento, porque a dor a gente vai pegar, agora pegar a sua mente e afundar no sofrimento, sabe? É você que tá fazendo isso com ela, entendeu? Se afasta das pessoas que ficam te colocando para baixo. Se afasta das pessoas que não confia no seu potencial, entendeu? Se afasta. Ah, Leila, mas é parente, tal, tudo. Você pode conviver, mas você não precisa dividir os seus sonhos, sabe? Você não precisa esperar. Mas eu esperava muito mais. Não, espera de você, não espera da pessoa. Você precisa esperar de você. Você precisa esperar um bom desempenho de você, não da pessoa, tá? E aí, como você também pode, além de você praticar gratidão, praticar esse superpoder aqui, como que você pode? Você pode, tudo que você puder fazer. Então, assim, a Leila falou que fazer atividade física gera endorfina. Então, eu vou procurar me dedicar nisso. Beleza. Ah, eu não consigo porque eu não consigo tempo. Tem uma aula lá de organização do tempo. Tem uma aula com a Paulinha de rotina amiga. Sabe? Tem como você estudar formas, ir atrás de informações que vão fazer com que você consiga sair da procrastinação, do medo, da insegurança. Ah, a Leila falou que vai ter uma nova turma da mentoria. Quem sabe eu já não entro nessa turma e mudo a minha vida. Beleza, vai ser um prazer, uma honra acompanhar você. Então, assim, pesquisa assuntos positivos sobre os seus objetivos, sobre a sua vida. Pesquisa sobre assuntos positivos. Ah, mas na pandemia não sei o que, não sei o que. O que dá pra fazer? Você pode prestar atenção no que dá pra fazer. E assim, e se rodeia de pessoas positivas, sabe? Se rodeia de pessoas positivas, segue pessoas positivas, perfis positivos, assiste as aulas aqui. Toda sexta-feira tem uma aula te ensinando uma estratégia nova para você ser mais positiva, confiante. Todo dia tem post, tem perguntas. Quando eu abrir caixinha de perguntas no Instagram, coloca a sua pergunta, sabe? Se rodeia de pessoas com crenças positivas, que acreditem no positivo. E acredita que, sabe, é um ciclo. Quanto mais você confia em você, mais você exala confiança. Quanto mais você fica positiva, mais você exala positividade. E aí eu quero que você me fala o que você achou dessa aula. Escreve para mim aqui nos comentários. Como que essa aula te ajudou? Pessoal que tá aqui no Instagram, escreve aí. Como que essa aula te ajudou? Né? O que de diferente trouxe para você? O que te acrescentou essa aula? Escreve aí nos comentários, no chat. Se você está assistindo essa aula gravada, escreve aqui nos comentários como que essa aula te ajudou. Por quê? Porque eu vou saber como eu posso te ajudar cada vez mais. Se você está aqui no YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sininho para toda vez que ter vídeo novo e tiver live, você ser notificada e tá sempre junto, não perder nada, porque eu não sei até quando que essas aulas grandes vão ficar aqui no YouTube. Então compartilha com quem você acha que tá meio assim, meio, né, tá meio negativa e que não tá sabendo usar esse superpoder positivo. E a gente se vê aqui no YouTube na próxima sexta e na próxima quarta-feira lá no Instagram também tem uma super live com convidadas. Quero te agradecer de coração, um excelente final de semana, porque essa aula está sendo gravada numa sexta-feira, e que a sua vida seja cada vez mais afinada e que seja sempre mais positiva e confiante. Um beijo!